Olá, alunos, boa noite, tudo bem com vocês? Estão recebendo já a nossa transmissão, nosso vídeo, nosso áudio. Começa a mandar uma boa noite aqui para a gente no chat ao vivo, para a gente ver a participação de vocês, para ver se está tudo ok. Eu sou o professor Rodrigo, vou estar auxiliando aqui na aula hoje, mediando, vou estar aqui nos bastidores e vou estar conversando aqui com vocês também no chat ao vivo, separando algumas perguntas para o professor. Então vamos dar início à nossa segunda aula ao vivo, né? Da disciplina de fundamentos da linguagem visual, professor Júnior Paiva. Eu estive acompanhando a aula passada, né? Eu vi lá os detalhes, foi muito interessante a aula passada. Já comenta aqui no chat, a gente agir um pouco mais, né? Para a gente conhecer vocês um pouco mais, de que cidade, que estado que você é. A gente vai interagindo, vai se aprofundando, né? Entendendo de onde vocês são. Temos alunos do Brasil inteiro, uma grande quantidade de alunos. Aproveitem essa oportunidade do chat para vocês demonstrarem conhecimento nessas ações da disciplina, mostrar, comentar, né, trazer perguntas, trazer comentários do que você está vendo de interessante, do que você ficou com dúvida. A aula foi muito legal, trouxe já alguns fundamentos, alguma base teórica para vocês se aprofundarem um pouco mais. Eu imagino que vocês já estejam assistindo às aulas conceituais, realizando a leitura do livro da disciplina. Então a gente já começa a fazer um debate cada vez mais aprofundado sobre o tema da disciplina. Então vamos dar aqui boa noite ao professor Júnior Paiva. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos novamente agora para a nossa segunda aula de Fundamentos da Linguagem Visual. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Professor, tem alunos do Brasil inteiro aqui hoje, ó, pessoal do Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. De onde mais, pessoal? Compartilha aqui de onde você é, da sua cidade, do seu estado, tendo uma de interação aqui. Antes de dar início à nossa aula, deixa eu passar alguns recados importantes, né? Alguns lembretes, para vocês acessarem os ambientes, para não se esquecerem, principalmente das atividades avaliativas, que estão todas liberadas lá no ambiente. Não se esqueçam de realizar essas atividades, elas são muito importantes para compor a sua nota da disciplina. Isso vai fazer consequência, né, nas atividades do curso, nas atividades dessa disciplina. Então não se esqueça de realizar, verificar os prazos dela, né, ver qual que você já fez, qual que você não fez e ficar atento. Lembrete também que para atividade mapa e para atividade estudo cursiva já foram liberadas as atividades e também liberamos para vocês alguns vídeos com orientações para vocês entenderem melhor o que a gente deseja da parte de vocês dessa atividade. Então, lá na aba do material da disciplina, vai ter esses vídeos gravados para auxiliar vocês na realização dessas atividades. Não deixe para a última hora, porque essas atividades são muito importantes, como a gente falou, para compor essa composição da nota dessa disciplina. Lembrando também que a Semana de Conhecimentos Gerais está liberada e ela se encerra no dia 7, desse mês, né? Então, 7 de abril. Não se esqueça de realizar, porque ela também vale uma nota importante para essa composição da nota da disciplina. Então, aqui no chat, eu peço a participação de vocês. Aproveitem esse momento ao vivo, professor, como vocês viram na aula passada, altamente qualificado, né, de grande quantidade de conhecimento que ele possui. Então, aproveita, só que vamos focar nos assuntos da aula, tá? Especialmente na segunda aula ao vivo, debater esses conceitos que vocês leram no livro, na aula conceitual e também na aula passada, e assuntos externos, né, sobre o estúdio, sobre coisas particulares, vamos deixar para outro momento para a gente comentar, tá? Mas então é um espaço aberto para vocês interagirem, mas vamos focar nos assuntos e conteúdos da aula de hoje, tudo bem? Então, espera a participação aqui de vocês, ó, o pessoal do Brasil inteiro, Rio de Janeiro aqui, ó, mandaram um alô também, Recife, Pernambuco. Então, aproveita esse momento para mais uma ótima aula do nosso professor Júnior Paiva. Professor, eu vou ficar aqui nos bastidores, se precisar pode me chamar, tá conversando com o pessoal no chat ao vivo. Uma ótima aula e que tudo corra bem, né? Tudo certo. Você pode subir os slides, por favor? Hoje com vídeo que nós conseguimos resolver, já testamos, vai dar tudo ok. Bom, nós vamos, gente, primeiro, né, boa noite para vocês, é um prazer ver que tem gente aqui espalhado por várias regiões e também vale destacar que independente de onde você esteja
os fundamentos da linguagem visual chega até você. Nós vimos isso na nossa primeira aula, onde entendemos a importância dessa disciplina e também estudamos na nossa primeira aula as propriedades da forma. Hoje, como temática da nossa segunda aula, do nosso segundo encontro ao vivo, nós falaremos sobre as propriedades da forma como fontes compositivas, comunicação visual, língua e linguagens, do verbal ao não verbal. Passaremos por essa aula para que na próxima, para vocês já irem se preparando, que é um dos meus temas favoritos, nós estudaremos um pouco sobre Gestalt e semiótica. Então, interajam bastante. Há várias questões abertas aí que eu peço para que vocês participem ativamente no chat, para que não fique somente a minha impressão, a minha opinião sobre, por mais que ela esteja fundamentada, é de extrema importância que vocês se sintam parte, porque são parte de grande importância no crescimento dessa disciplina e das aulas ao vivo. Primeiro, nós vamos começar falando sobre a comunicação visual. Para que a gente faça a comunicação visual, é importante entendermos 6 fatores, sendo um dos primeiros o emissor. Ela envolve um emissor, que é aquele que envia, ele emite a mensagem, seja pela palavra oral, pela escrita, pelos gestos, pelas expressões. Um grupo ou uma empresa, uma instituição, uma organização informativa de rádio, por exemplo, é um emissor mais popular. Porém, nós, nas nossas manifestações diárias, também somos constantes emissores. Se vocês agora, não me silenciem, é só um exemplo, mas se vocês agora silenciarem o YouTube, vocês ainda me verão e eu vou ser um emissor de uma mensagem a vocês. Esta mensagem estará contemplada pelo visual, aonde a parte do áudio seria excluída, mas ainda assim vocês teriam uma ideia, vocês iriam receber a minha mensagem. Dito isso, o segundo pilar da comunicação visual envolve um receptor, quem recebe a mensagem. Lê, ouve, vê, aprecia, quem decodifica. Também pode ser chamado apenas de uma pessoa ou de um grupo, uma vez que você enxerga, que você tem a capacidade de visualizar, você é o receptor daquela mensagem, de forma consciente ou de forma inconsciente. Professor, como que eu vou decorar 6 etapas da comunicação? Você não vai decorar, porque uma das primeiras etapas da comunicação é você. É o próprio emissor, é a sua manifestação enquanto ser humano. Desde do seu nascimento até sua presença nas produções audiovisuais, ou nas artes gráficas, ou nas artes plásticas. Uma vez que você pega, por exemplo, um bebê que não consegue ter a sua comunicação verbal logo nas primeiras etapas da sua vida, ele aprende a chorar, a demonstrar, a apontar, a gesticular, para que, enquanto emissor, se faça entender. E ele faz isso para alguém. Este alguém é o receptor. Quando você liga a sua TV, quando você entra numa aula ao vivo, seja você acompanhando ela agora ou um momento posterior, você age como um receptor. Quando você anda na rua e olha para vitrines, olha para alguém, a forma como esse alguém está vestido, escuta um áudio de um carro de som, você está sendo o receptor. Então, se eu tenho alguém que emite e eu tenho alguém que recebe, automaticamente, como terceiro pilar, eu terei a mensagem, que é o conteúdo das informações transmitidas daquilo que é comunicado. Pode ser virtual, auditiva, visual, audiovisual, ela pode se apresentar para a gente de inúmeras formas. Continuando, após a mensagem, se existe uma mensagem, existe uma construção, algo a ser codificado. Então, como quarto pilar, eu apresento a vocês o código, que nada mais é do que um conjunto de sinais estruturados
que pode ser verbal ou não verbal. O que é verbal ou não verbal, professor? Acalma teu coração que eu vou chegar lá. Trata-se da maneira pela qual a mensagem se organiza. Ainda vale ressaltar que o código também pode ser misto, ele pode contemplar ambas as linguagens. Referente como quinta etapa da comunicação visual, é o contexto no qual se encontra o emissor e o receptor da mensagem. Eu estou enviando essa mensagem para qual grupo? Qual é a estrutura por volta deste grupo? Os símbolos, os códigos que eu inseri nessa mensagem respeitam a formação sociocultural que esta pessoa tem? Se eles respeitarem, eu vou ter mais sucesso na minha comunicação. Se eu mostrar falta de conhecimento e tentar me comunicar com uma determinada sociedade, eu vou ter dificuldades na codificação, pela parte de não conhecer o referente. E como sexta etapa, eu tenho o canal, que é o meio utilizado para a transmissão da mensagem. O canal deve ser escolhido cuidadosamente para garantir a eficiência e o sucesso da comunicação visual. Eu estou com a palavra visual na cabeça, vocês já perceberam, né? Da comunicação. Pode ser uma revista, um jornal, um livro, um rádio, uma internet, a TV. Hoje, a internet é um dos maiores expoentes de comunicação. Ela entra sem pedir licença aos nossos aparelhos portáteis, aos nossos computadores, às nossas smart TVs. Ela está tomando aí, colaborando de forma muito grande para esse processo de globalização. Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, mas nós que iremos trabalhar como construtores da comunicação de forma consciente, precisamos conhecer e dominar esses pilares. Segundo Costa, são características importantes para os profissionais das visualidades, ou seja, vocês que estão nos assistindo neste momento. Formação, você ter uma boa estrutura formativa e estando com a gente aqui podem ter certeza que não é um ponto para que vocês se preocupem. Nós temos aí conteúdo e pesquisa e material o suficiente para você se sentir preparado. Flexibilidade, saber usar esse conhecimento no dia a dia. Olhar, lembra da parte do referente, que é importante você conhecer o contexto do qual as pessoas que você vai se comunicar estão inseridas? Você precisa ser flexível. Com a globalização, hoje você não precisa trabalhar somente na região que você vive. Nós mesmo aqui acabamos de ver no chat, eu sou de Maringá, Paraná, vi inúmeras pessoas que são de outros lugares e estamos aqui trocando essa experiência, estamos nos comunicando. A gente precisa trazer referências do mundo todo para que todos se sintam contemplados. Claro que é um tanto quanto utópico você achar que vai contemplar todo mundo, mas não é utópico a gente tentar e é para isso que estamos aqui. Quando você se torna um comunicador visual, você precisa entender o para quem você produz, aonde essa pessoa está, quem você quer atingir, se você quer ser objetivamente entendido, se você quer inserir códigos que deixem o entendimento acontecer de uma forma subjetiva, você tem que aprender a escutar para então poder falar. O comunicador, ele é um filtro entre a mensagem, principalmente se você for atuar na área de propaganda e publicidade, se você for produzir audiovisual, cinema para grandes marcas, você vai ser um comunicador que será um filtro, e aí você terá de ser flexível ao mercado de trabalho, porque nem sempre vai ser o que você quer, mas o que você vai fazer com o que estão te dando para que haja efetivação na captação da mensagem para quem você está enviando. Sensibilidade, compreender que muitas coisas precisam ser sentidas. Vocês estão aqui dentro de disciplinas que trabalham com a arte. A arte é a manifestação que liga o ser humano a si mesmo. Nós não vivemos sem a produção artística. Nós vivemos sem alguns cursos técnicos de arte, que é a diferença que eu gosto de sempre frisar para os meus alunos. A arte não é importante. Opa, vamos lá. Tire, então, a música do seu dia a dia. Tire a sua capacidade de escolher uma roupa, cores, o estilo de cabelo que você gosta, as estéticas que você aderiu e viva sem elas para ver quantos dias você consegue viver sem ser adepto a nenhuma delas. Nós somos
nós temos, né, a impulsividade de produzir arte. A arte é uma necessidade humana que ganha nome depois da sua existência. Todos produzimos, todos somos formados por emoções, por sentimentos que precisamos exteriorizar. Às vezes exteriorizamos isso por meio das linguagens, que daqui a pouco chegaremos lá, e às vezes nós fazemos isso expressando gostos, sentimentos, e o comunicador precisa ouvir, perceber, entender o que aquela sociedade está vivendo para então decidir se sua arte irá reafirmar uma ideia ou transformar o que ali está acontecendo. E criatividade, que é praticamente o fator final de todo o processo, e ao mesmo tempo que ele está na nossa última lista, ele contempla todas as etapas da criação. Aqui eu tenho a vocês um exemplo de um comunicador de grande flexibilidade, as animações. Vocês conhecem essa animação? Creio que alguns de vocês já vivenciaram esse filme. Se não vivenciaram, utilizem aí um tempinho, vão no YouTube, não agora vocês me escutem, mas depois vão para o YouTube ou baixem várias versões dele, assistam ele dublado em português, depois assistam ele em inglês, depois assistam ele em outra língua e vocês verão a flexibilização e a criatividade, a importância das 6 etapas da comunicação. Um grande estúdio sentiu esta necessidade e trocou, adaptou os personagens que transmitem, são os jornalistas do desenho, por personagens que representam o local do qual o filme iria ser passado. Nós temos aqui a flexibilidade acontecendo, a formação, porque esta pessoa teve que estudar os locais e as ambientações dos quais essas crianças, ou até mesmo adultos, porque eu sou mesmo um adulto apaixonado por animação, e ser sensível a ponto de compreender que a partir do momento que ela trocasse esses âncoras do jornal, haveria mais empatia daquele público para com a notícia transmitida. Então, ali no Canadá, nos Estados Unidos, na França, nós tivemos a utilização da imagem do alce, que é um animal extremamente presente. Já no Japão, nós tivemos a utilização de... Gente, me ajuda aí, que animal é esse? Na Austrália, na Nova Zelândia, nós tivemos o koala e na China o panda. Dito tudo isso, quem lembra qual foi o âncora do Brasil no filme Zootopia? É um animal que representa nosso país. Opa, na versão brasileira é uma onça, exatamente. Por sinal, incrível. Isto é a sensibilidade do comunicador. Isto é a criatividade. Isto é o estudo. Este comunicador desse estúdio pensou enquanto emissor em quem iria receber, elaborou a sua mensagem, codificou ela, estudou o referente, o que essas pessoas consomem, aonde elas vivem, o que as representam simbolicamente, escolheu o canal, que foi o cinema, e enviou para os nossos deleites. E não é à toa que o filme fez extremo sucesso. Continuando, o japonês é um tunaki. Gente, eu não sei o que é tanuki. Eu vou pesquisar depois. Eu não sei, eu não conheço esse bichinho. Mas tenho certeza que quem é ali do Japão conhece. Ou quem gosta, é imerso nessa cultura também, vai ter uma vivência maior que eu neste momento. Nós temos isso acontecendo em ambas as áreas de comunicação. Eu tenho aí a imagem de um posto da Walmart. Este posto, quando chegou ao Brasil, sofreu por não ter feito uma pesquisa em relação ao referente, a cultura que iria recebê-lo. O que este posto sofreu neste momento, que os levou quase à falência? No seu país de origem, nós não, nesse posto, essa empresa trabalha com abastecimento sem frentista. E quando ele chega à cultura da qual nós somos imersos, que é a nossa cultura, nós estamos acostumados à relação humana um pouco mais intensa, e nós temos ali o vínculo com o frentista, né? Eu mesmo abasteço num determinado posto sempre perto de casa, e a gente vai pegando o vínculo e acaba às vezes perguntando. Recentemente troquei de carro, o frentista olhou,
viu que eu troquei de carro e falou, nossa, eu tive um desse. Então, o brasileiro ele é um pouco mais aberto a essa comunicação. E quando este posto chega ao Brasil e não tem a presença do frentista, ele passa por uma crise muito grande, porque as pessoas simplesmente não sentiam confiança em abastecer nele. Isso também é visualidade. Para ele continuar existindo, ele teve que se adaptar à cultura do referente. Ele teve que fazer a contratação de frentistas e colocar para o atendimento. Vocês conhecem essa marca? Quem aí já pode deleitar, experimentar, apreciar esta marca? O que ela te lembra? A qual local do mundo ela te leva? Subam no chat para nós. Aonde você se encontra com essa marca? Ou se nunca se encontrou, mas se conhece, sabe da existência dela, o que ela representa, pelo que ela é famosa, onde ela tem as suas raízes. É uma marca que também chega ao Brasil muito depois de se estabelecer no mercado financeiro. Ela tem um sucesso fora do Brasil e quando ela chega aqui, ela também vai enfrentar uma falta de estudo em relação à cultura brasileira. Ela não considerou os aspectos do referente. Ao não considerar, é o Starbucks, exatamente. Me lembra a América do Norte. Quem já pode tomar um café do Starbucks sabe que ali o rim fica um pouquinho num copo, né? E a gente toma, eu pelo menos quando me encontrei com o Starbucks, falei, não, eu preciso experimentar, porque nós temos essa gourmetização da cultura alheia, né? Nós nos entregamos aquilo que não produzimos por mais facilidade e precificamos isso sem reclamar do que o consumo da cultura local. Infelizmente, pela nossa colonização eurocêntrica, ainda carregamos isso na marca do nosso pensamento, na marca do nosso corpo. E quando eu trombei com o Starbucks, não, eu preciso tomar, fui experimentar o café, e você paga um pouco mais que um copo de café que você toma na padaria, e você toma naquela construção simbólica de, olha que delícia, eu estou tomando algo que não é do Brasil. Aí eu me deparei com esta reportagem da Abril, e minha ficha caiu, bateu um remorso. Reclamação número 1 de brasileiros voltando dos Estados Unidos. Como o café deles é fraco. Ciente disso, antes de desembarcar por aqui, a rede norte-americana de cafeterias Starbucks investiu em grãos de origem nacional e receitas mais robustas. Ou seja, se você já trombou com essa marca e tomou ela no Brasil, você tomou o café do Brasil. E no meu caso, acreditei de pé junto que eu estava experimentando algo fora daqui. Por que que isso aconteceu? Porque se eles tivessem trazido para o Brasil o café que eles tomam lá, eles já viram uma repulsa, já viram uma recusa e viram que não iria funcionar, porque nós brasileiros temos culturalmente construído a capacidade de experimentar, de deleitar café com um gosto mais forte. Já isso não faz parte da cultura deles, então se eles quiseram existir aqui, eles tiveram que adaptar. Eles conheceram o seu referente, codificaram para que a mensagem fosse entregue com sucesso. E claro, Ramon, eles também vendem a experiência. Aquilo que me deleitou a princípio antes de ter essa informação foi totalmente a experiência. E agora nós começamos a nos afastar um pouquinho das marcas para falar um pouco sobre a fotografia. O que esta mensagem, o que esta fotografia transmite a você? Não vale me deixar sozinho e ir para o Google. Eu quero que vocês olhem para esta imagem e coloquem o que vocês sentem ao vê-la. E eu vou soltar algumas informações avulsas para vocês em relação a ela. Primeiro, ela foi feita por um fotógrafo profissional. Segundo, ela registra uma criança, uma menina, em situação de extrema fome, de extrema necessidade. Me digam uma coisa, vocês acham que o fotógrafo, que foi o emissor,
ele registrou, tinha qual intenção a ser codificada nesta imagem, nesta mensagem? É uma afronta à humanidade ele tirar esta foto? Ele deveria ter estendido ajuda? Foi indelicado aí da parte dele fazer um registro assim? O que vocês acham que esta mensagem, considerando os pilares da comunicação, traz para nós hoje? Sofrimento. Floriano trouxe aí para nós no chat sofrimento, dor e tristeza. E se eu falar para vocês que esta foto rendeu um prêmio muito importante a ele? Vocês ainda, em relação à atitude do emissor, vocês acham que ele está com a razão em registrar e não fornecer uma ajuda, não levar uma água, sacar primeiro a sua câmera para depois, talvez, a gente não sabe, estender uma ajuda a esta menina? Ou ele deveria realmente primeiro ter feito o registro? E depois ele ajuda se assim aconteceu. Qual é a impressão de vocês sobre o emissor? Acho que ele quis comunicar ao mundo o que estava passando no Sudão naquele momento. Rafael Freitas. Bom, vamos contextualizar essa foto. Reflexo da diferença da sociedade, isso, Ramon. Essa foto foi tirada no Sudão, numa época que o Sudão vivia uma intensa guerra civil que durava cerca de 10 anos. A mesma gerou uma grande crise humanitária. Não a foto, a guerra. Gerou uma grande crise humanitária, da qual a ONU não tinha fácil acesso à região. E a ONU, no momento, tentou angariar fundos para combater a fome e a miséria que estava se instaurando, e ela não conseguiu chegar próximo do que gostaria de ter arrecadado. E com o que arrecadou, ela não conseguia fácil acesso à região para alimentar essas crianças e as demais pessoas civis que estavam ali passando por toda essa situação. Dito isso, ela sentiu, quem? A ONU, a necessidade de mostrar aquela realidade ao mundo para então poder expandir o seu acesso àquela região e com duas finalidades principais. A primeira, arrecadar mais fundos, e a segunda, fazer com que esses fundos chegassem de fato a essa criança e a essas pessoas que ali estavam. Para isso, ela resolveu contratar 2 fotógrafos. E esses 2 fotógrafos foram contratados exatamente para fazer um registro que chamasse a atenção de toda a comunidade externa a essa região e fizesse uma mobilização social que fosse maior do que as barreiras da qual a ONU enfrentava. Kevin Carter foi o responsável por essa fotografia, que depois de tirada foi publicada em inúmeros jornais e trouxe inúmeros prêmios a ele. Marcado por grande julgamento após a exposição dessa fotografia, o fotógrafo se abalou significativamente. Resumindo, após o objetivo da ONU ser alcançado através dessa fotografia, o Kevin Carter sofreu grandes críticas. Uma, elogios pelo seu trabalho, por ter colaborado com a resolução, com a interferência. Resolução é uma palavra muito forte, né? Mas com a interferência de uma crise humanitária e ter levado acessibilidade, ter mostrado ao mundo e ganhado a atenção do mundo através da sua fotografia para este povo. Porém, um outro público também se formou. E este outro público o criticou, colocando que havia nele uma grande maldade, que ao invés dele ajudar, ele pensou em se promover. Esta pressão foi tamanha que, infelizmente, o fim de Kevin Carter não foi dos melhores. Ele foi encontrado morto e ele deixou uma carta na qual ele justifica que ele não aguentou mais tudo que ele havia visto. Não se sabe, claro, o que levou ele a fazer este ato, foi apenas a pressão em relação a esta foto. Mas é inegável que ele se torna um grande expoente, uma figura pública após esse registro. E que a internet, pela sua globalização, como eu disse anteriormente, ora ajuda e ora atrapalha. Ela fuzilou o emissor da mensagem, por não ter sido capaz
de compreender ou de pesquisar as suas intenções. Houve aqui um ruído de comunicação entre quem o contratou, entre quem recebeu, entre a mensagem que ele produziu, os códigos por trás dela, o referente, como essa mensagem se espalhou, esta fotografia se espalhou por inúmeros países de uma forma muito rápida, através de jornais e televisão, ela atingiu públicos que não tinham acesso a todo o contexto da produção desta imagem. E quando aconteceu esse ruído, a sua vida passa por grandes percalços, aonde ele, infelizmente, acaba cedendo à pressão e hoje já não está entre nós. Então, algo que ele fez, que realmente cumpriu o objetivo pelo qual foi contratado, levou grande ônus a ponto de a gente não conseguir precificar, né? Assim, dentre todos os meios de comunicação, o visual é o único que não dispõe de um conjunto de normas e preceitos e de metodologia e nem de um único sistema, com critérios definidos tanto para a expressão quanto para o entendimento dos métodos visuais. O que Dons diz ao fazer essa afirmação? Está dizendo para nós o seguinte, que por mais que você tome cuidado, que por mais que você mantenha seu foco naquilo que você quer transmitir, quando você se torna o emissor, não há certezas e não há receitas de uma forma única de a sua comunicação não ser entendida de uma outra forma. Ainda mais hoje, onde todos têm acesso a tudo da onde estiverem. Então, dito isso, você, enquanto comunicador visual, precisa pensar o máximo possível no que irá produzir. O que as pessoas veem não é uma simples tradução do estímulo da retina, não se resume ao funcionamento do olho, mas algo que envolve fatores psicológicos, de organização da forma na mente. E agora nós começamos a pôr o nosso pezinho no que a gente vai chamar na aula que vem de Gestalt e semiótica. Antes de nós entrarmos na Gestalt, na semiótica, eu preciso chamar a atenção de vocês e peço para que vocês me acompanhem neste momento no que são as linguagens. E para isso, para a gente conseguir falar da Gestalt e da semiótica, como nós andamos naturalmente, como nós respiramos naturalmente, como o nosso coração bate naturalmente, nós precisamos ter bem entendido o que eu vou chamar de linguagem. E para isso, nós vamos agora focar em decifrar quais são os tipos de linguagem, por que a arte possui linguagens e as linguagens usadas no design e no cinema. Trago a vocês Santaella, Lúcia Santaella, uma teórica brasileira, e eu amo quando as nossas referências são no nosso próprio país, que vai falar que a linguagem é compreendida como algo amplo, que nos transmite a comunicação. A efetivação da captação deve considerar a significação da cultura e da comunicação. Então, a linguagem, ela decifra, ela nos apresenta como tudo e qualquer coisa que transmite uma ideia. E ainda, esta linguagem pode ser efetiva se nós prestarmos atenção a qual cultura vamos nos dirigir e com quem queremos nos comunicar. Dito isso, Santaella, ao mesmo tempo que diz que a linguagem é algo amplo, também destaca que não adianta você sair querendo efetivação, querendo que as pessoas te compreendam falando português dentro da China. Elas podem fazer uma leitura do teu corpo e farão. Elas podem ter um entendimento do teu gestual e terão. Mas a efetivação do teu conteúdo será prejudicado se você não compreender a cultura a qual você está se dirigindo. Começamos, então, a decifrar os tipos de linguagem. Trago para vocês agora uma linguagem verbal. O que vocês veem? Eu tenho um desenho de um post-it, prática bem simples, e dentro dele uma mensagem. Seja uma voz para os que não têm voz. Qual é a língua que esta mensagem está escrita? Todos vocês que estão nos assistindo compreendem esta mensagem? Se eu tivesse trocado esta escrita por o alfabeto, por uma escrita... Estou invocado com a China depois daquele... com o Japão e com a China depois daquele bichinho. Se eu tivesse escrito
e jogado no Google Tradutor e trocado a língua, vocês iriam entender com tanta facilidade da qual a língua materna que possui, que é expressa aí? Não. Vocês saberiam, talvez, que algo está escrito, mas não conseguiriam entender esta linguagem verbal, porque eu teria desrespeitado o público ao qual hoje estou me dirigindo. Enquanto emissora, eu não consideraria meu referente, o meu receptor, e também não consideraria tão importante a absorção da mensagem. Tá vendo como é fácil, quando eu falo de comunicação visual, eu utilizar as nomenclaturas e as terminologias apresentadas no início dessa aula? Quando eu tenho a expressão escrita, eu tenho a linguagem verbal. Quando eu tenho a expressão oralizada, verbalizada, eu tenho a linguagem verbal. Apresento a vocês agora a linguagem não verbal, que joga a primeira pedra quem nunca substituiu um texto por um emoji. Não é? Principalmente depois da popularização do nosso querido WhatsApp, essas figurinhas se transformaram na febre mundial da comunicação. É onde, por vezes, um símbolo deste, um signo deste, e nós vamos especificar um pouco mais sobre signo e símbolo nas próximas aulas, por isso que hoje eu estou pincelando, substitui um grande texto e às vezes até mesmo um grande sentimento. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa extremamente emocionada. E quem nunca substituiu uma dissertação, quando a gente briga, né, discute, a gente quer mandar aquela dissertação de 60 páginas para a pessoa. E aí você substitui pela carinha. Às vezes isso evita até a discussão. A linguagem não verbal se faz presente quando a expressão utilizada não contempla palavras ou a oralidade. E então eu tenho a linguagem mista. O que é a linguagem mista? Bom, se eu apresentei para vocês a verbal e agora trago a não verbal, a mista só pode ser a coexistência delas. Então eu trago a vocês uma charge do Dia a Dia Educação, tirada do portal Dia a Dia Educação. O que essa charge, o que essa charge transmite para nós? Leiam ela, apreciem a imagem e o que vocês podem dizer sobre. Eu tenho um primeiro personagem, aonde está escrito: o que é isso, amigão? E aí eu tenho um segundo personagem carregado de redes sociais, dizendo: minha família, minha turma, meu estado, meu município, minha namorada, minha igreja, meu. Essa charge, que faz uma mistura dessas linguagens, nos transmite que ideia? O que você pode contemplar através dela? Subam no chat para nós. E agora, é necessário nós entendermos que a comunicação merece esse espaço nessa aula ao vivo, porque ela pode se apresentar para a gente como de forma verbal, não verbal e mista. E ela vai se apresentar porque o ser humano sente a necessidade de se comunicar. Desde a pré-história, nós podemos comprovar isso. A evolução humana é ligada à necessidade de produção artística e comunicação. E aí, então, nós temos as linguagens artísticas, que agora eu espero que já não seja tanto segredo do porquê que assim a chamamos. Chamamos de linguagem porque a linguagem transmite, a linguagem comunica. Quem dança comunica com o corpo. Quem faz teatro comunica com o corpo. Quem toca música, canta, é da área da música, comunica com a voz e com o corpo. Quem é das áreas visuais, trabalhará com a comunicação expressa nas gráficas. E quem é das artes integradas fará uma junção entre elas. Mas, professor, o que é a área integrada? Se eu te trago a Base Nacional Comum Curricular, ela vai classificar o ensino de arte entre esses eixos, entre essas linguagens. Ela vai falar que as pessoas que estão sendo ensinadas na contemporaneidade, no ensino obrigatório, terão de ter vivências, apreciações e práticas ligadas à dança, ao teatro, à música, às artes visuais e às artes integradas, que é quando o professor que estiver em contato com essas crianças terá a oportunidade de mesclar essas linguagens e apresentá-las de forma coexistentes, juntas dentro de uma sala de aula.
Só que se eu vir os meus olhos um pouquinho para outro lado, eu vou me deparar com Hitioto. Quem é ele? Ele foi um teórico e crítico do cinema. Escreveu o Manifesto das Sete Artes. Seus estudos impactaram o surgimento do movimento expressionista, que eu acredito que vocês já ouviram falar. Hitioto era um apaixonado pelo cinema e tinha grande acesso à cultura elite de Paris. De Paris. E ele via no cinema uma expressão de junção de todas as outras áreas artísticas. E com base nos estudos de Hegel, ele vai trazer para nós a classificação das sete artes. Quem é daí do cinema e audiovisual já deve ter ouvido inúmeras vezes, e até mesmo quem está na licenciatura em artes visuais também, de que o cinema é a sétima arte. Mas por que assim ele é chamado? Ele é chamado por conta dos estudos que este senhor realizou, classificando, utilizando as bases das classificações de Hegel, que é o filósofo. Ele diz que nós podemos classificar as artes em música, dança, pintura, escultura, arquitetura, literatura e o cinema, sendo o cinema a última expressão que ele lista, por conta de que ele acredita que ela é uma junção de todas as áreas da arte, todas as linguagens anteriores. Afinal, o que seria das nossas vidas sem um desses sete elementos? Pode até ser que você não goste de um ou de outro, mas a composição deles é fundamental para o estabelecimento da nossa identidade cultural. Esses sete elementos formam aquilo que nós somos, consumimos, apreciamos e produzimos. É possível conhecer um país, sua história e tradições por meio das manifestações culturais. Investir em artes, mais do que um lazer ou um passatempo, é saber aprofundar as raízes de um determinado grupo de pessoas. O fazer artístico é de grande importância para o desenvolvimento humano, e toda e qualquer oportunidade que eu tiver a luz de lembrar disso, lembrarei, porque vocês utilizarão das práticas artísticas para se comunicar. Então, respeitem e valorizem este eixo, este campo, esta linguagem. Além dos estudos que Hitchcock, troquei o nome dele, Hitchcock fez, ele sofreu grande crítica, porque muitas pessoas viam que, poxa, onde está a fotografia? Aonde está as expressões, ou as diversas outras linguagens e manifestações do qual a arte pode se manifestar de forma concreta aos nossos olhos? E ele sempre justificou essa falta na evolução dessas sete listas apresentadas. Vale muito a pena vocês reservarem um tempinho para estudar a visão de Hegel sobre a arte e conhecer um pouco do trabalho também de Hitioto sobre a arte, e que define as sete linguagens artísticas. Dito tudo isso, em relação à comunicação visual, ela pode ter caráter representacional, que é uma das formas mais diretas de transmissão, e eu adoro utilizar a imagem de René Magritte com "isto não é um cachimbo", porque realmente não é a representação de um. Então, sem mais delongas, nós temos ali a desenho de um cachimbo, na qual embaixo tem uma descrição de que aquilo não é um cachimbo. Na época de sua produção, isso gerou extremo desconforto, mas se nós olharmos com um olhar um pouco delicado, veremos que realmente Magritte está totalmente correto. Não é um cachimbo, você não pode tacar fogo nesta obra. Se assim fizer, creio eu que será preso por atentado cultural, a patrimônio cultural. É uma representação. Ao olhar para ele, nós o compreendemos no seu poder expressivo de representar algo, e a mensagem é clara. Eu não preciso ter grandes interpretações. Às vezes, há uma criança que nunca viu um objeto, talvez não saiba nomeá-lo, mas, para nós, acredito que seja um objeto de fácil nomeação. Também pode, na comunicação visual, ter um aspecto abstrato, símbolo apresentado ou ícone trabalhado. Este aspecto abstrato não tem a necessidade de ser tão óbvio e pode ser aberto à interpretação. Eu, por exemplo, vejo que ali, nesta imagem, nós temos a presença de um olho, minha leitura desse abstracionismo. E aí nós temos
também a expressão dos símbolos, que deve ser reconhecido e lembrado. O símbolo do Wi-Fi hoje, quem nunca vê esse símbolo pregado em alguma parede sai pedindo a senha ou até mesmo se comunicando. O ato de ver nos proporciona conhecimento, isso é inegável. Nós adquirimos conhecimento do mundo através da visão, e aí a importância da comunicação visual. Qualquer acontecimento visual é uma forma com conteúdo, porém, o conteúdo sofre influência pelas partes que o formam. Vocês vão entender melhor isso quando falarmos de Gestalt. Os dados visuais têm 3 níveis distintos e individuais. O input visual, que consiste nas miríades de sistemas e símbolos. O material visual representacional, que identificamos no meio ambiente e que podemos reproduzir por meio dos desenhos, pinturas, esculturas e do cinema. E a escultura abstrata, a forma de tudo aquilo que vemos, seja natural ou resultado de uma composição para efeitos intencionais. O que eu estou dizendo, na verdade, eu não estou me apropriando aqui de dons, é que essas 3 características da comunicação visual, a representacional, o abstrato e o simbolismo, estão em constante comunicação na expressão gráfica. E agora, para a gente ir caminhando para o nosso fim da aula, a gente vai falar um pouquinho, explorar um pouquinho das visualidades. E a partir desse slide, o que eu forneço a vocês são experiências, para que a partir delas, vocês ampliem o vocabulário e repertório de vocês. Dito isso, vou pedir um pouco de atenção a vocês para falarmos sobre a forma como elemento da composição no cinema e nas artes plásticas e a decifrar e a conhecer um pouco dos planos presentes no cinema. Aqui eu tenho uma imagem de uma produção também de uma animação da Disney, aonde esta imagem é de um filme chamado Lilo e Stitch. E o que eu tenho de diferente nesta imagem? A Disney é um estúdio conhecido pelos easter eggs, por trazer referências simbólicas de várias de outras produções para dentro de uma delas. E mesmo sendo um filme da Lilo e Stitch, eu tenho ali Mulan como letreiro de uma loja. E se eu for fazer uma pesquisa mais aprofundada, eu vou ver que a Disney utilizou dessa expressão verbal, na verdade uma linguagem mista aí, né, porque eu tenho palavras, eu tenho imagens para transmitir uma ideia, para fazer referência a uma das suas outras produções. Em Lilo e Stitch, o simbolismo que nos remete ao filme Mulan se faz presente em uma cena de plano aberto, porque é aberto, eu vejo aí o cenário inteiro, o foco não são os personagens. Podemos identificar um restaurante chinês com o nome da personagem. Olha que interessante, uma das expressões que representa a cultura chinesa oriental mais rica da Disney é a Mulan. E ao invés deles colocarem ali restaurante chinês, eles trazem o nome do filme da personagem. E a gente ainda, não bastando esta referência, podemos encontrar no quarto da irmã da Lilo um pôster da personagem Mulan, o que também nos remete às características da personagem levada ao cinema. A irmã dela é uma irmã totalmente destemida, que toma conta da casa, toma conta da família, trabalha para cuidar da irmã, é uma mulher independente, assim como Mulan se desenvolve no filme dela. Trago a vocês agora, nas artes visuais, o Nascimento de Oxum, pintado por Harmonia Rosales. Releitura de O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Jesus amado, me dá uma fono hoje. A pintura original, ela é uma visão eurocêntrica da produção artística, ligadas a todas as manifestações simbólicas que cercam aquela sociedade, enquanto eu tenho a Harmonia Rosales, uma artista cubana, que vai trazer as suas representações, as suas raízes para dentro da sua arte e se torna conhecida por esse tipo de produção. Eu posso utilizar as características das propriedades da forma também para fazer uma leitura de imagem. Vamos nos aprofundar nisso na última aula, mas vejam só, nós estudamos na primeira aula sobre linhas, sobre pontos, sobre formas, e eu posso utilizar o conhecimento já adquirido para entender que esta composição nos leva a compreender que a personagem central da imagem está representada de forma vertical pela linha ali no meio da tela.
E todas as linhas em volta, todos os personagens que estão em volta desta personagem principal possuem uma linha diagonal fechada, que leva os nossos olhos também à personagem central. Além disso, nós podemos notar que a Harmonia Rosales fez uma troca dos materiais que compõem a natureza, a fauna e a flora da obra original para as que representam a sua origem. E agora, por fim, nós vamos falar um pouco sobre planos no cinema para a comunicação da mensagem. Nós temos alguns planos que são normalmente utilizados no cinema, em clipes, em propagandas, e esses planos são usados por quem trabalha com audiovisual para exemplificar e dar ênfase naquilo que ele precisa que o receptor capte. Então eu vou ter o plano aberto, que é para dimensionar o local. Aqui nós temos uma imagem do filme Senhor dos Anéis, aonde eu tenho a riqueza de detalhes, aonde esta imagem vem para nos falar aonde a história acontece, não para destacar nenhum personagem. Depois, eu vou ter o plano médio, que é o enquadramento de personagens e cenários. Este é um filme de terror extremamente conhecido, O Iluminado. Um plano aberto, ele contempla ou o corpo inteiro do personagem ou o joelho para cima. É uma medida proximal, mas ele quer mostrar a personagem conhecendo e vivenciando. Para quem já assistiu esse filme, sabe que o filme acontece, as cenas mais tensas, nos prende dentro de um hotel. E reparem que dentro deste hotel, dentro dessa cena, além das personagens, o nosso olhar voa para o letreiro do fundo escrito saída. Grandes cenas do filme acontecem pela exploração dos ambientes, e esse é um dos ambientes também, do qual o filme destaca. E para isso se usa um plano mais fechado. Reparem que no primeiro eu tenho a exemplificação do cenário, da riqueza, do onde acontece. No segundo eu já tenho um pouco mais da história acontecendo, que gera a intenção até mesmo da fuga, onde o êxito se faz presente. Depois eu tenho o close-up, que nós vamos ver um vídeo para terminar e para exemplificar, porque o close-up é fantástico a sua utilização, principalmente para ressaltar as expressões de um ator, de uma atriz ou de um produto. E nós também temos o plano detalhe, que é quando a câmera se aproxima a ponto para destacar elementos que não podem passar por despercebido naquela cena, que são de extrema importância e de interesse do diretor, que nós, enquanto pessoas receptores, tenhamos acesso. Como, por exemplo, essa imagem de Kill Bill, que ao aproximar da personagem principal, vemos claramente a presença do sangue expresso no seu rosto. Eu vou pedir agora, por favor, do prof subir para a gente o vídeo dos Miseráveis, da atriz Anne Hathaway, onde nós vamos poder ver o que é a utilização do plano close-up dentro do cinema. E essa cena rendeu até várias indicações a ela, a prêmios de cinema e audiovisual espalhados pelo mundo todo. Prof, você pode pôr para a gente, por favor? Não conhece? Deixo indicação para que conheça o trabalho aí realizado, Os Miseráveis. Vocês encontram essa produção tanto teatral quanto no cinema na mão desses. É uma recente produção, recente, acho que uns 5 anos atrás se transformou em filme, mas vivenciem. Peguem o que nós conversamos hoje, vão para a Netflix, vão para o Google, vão para o YouTube, vão para os streams da vida e busquem conhecer, busquem perceber como nós estamos cercados e bombardeados de arte, como essas linguagens se fazem presentes. Nós estudamos nas primeiras aulas as propriedades da forma. Agora nós estudamos sobre comunicação visual. Eu espero que vocês tenham gostado e que a aula tenha sido clara o suficiente, porque além de facilitar os fundamentos da linguagem visual para vocês, eu tenho como missão fazê-los acreditar de que através da utilização desses elementos nós conseguimos sensibilizar, transmitir e mudar o mundo que a gente habita, que a gente existe. Então, eu aguardo vocês para a nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre Gestalt, semiótica e realizar uma introdução à teoria das cores.
sempre trazendo essa relação entre as artes visuais e o audiovisual. Olá, professor Júnior. Estava aqui nos bastidores acompanhando. Acho que deu tempo da nossa aula aqui, né? E o pessoal do chat aqui, né? Nossos alunos, que aula, hein, pessoal? Que aula incrível, né? Muito conhecimento, muitos conceitos interessantes, né? E a cada dia que passa, tem alguém comentou aqui no chat, a cada dia que passa, essas aulas vão ficando mais interessantes, né? Vai dando mais embasamento para nós. É muito interessante aquela discussão da fotografia, né? Bem marcante aquele cenário. Gostaria de pedir a participação de vocês, né? A gente liberou o link da enquete ali para finalizar a aula. Entre naquele link e deixa lá um comentário, o que vocês acharam da aula, o que vocês gostaram. Então, isso é importante para nós entendermos se vocês estão gostando, se está no caminho certo, né? Então, não esqueça, agora, ao final da aula, clicar ali no link e realizar essa enquete para a gente ter esse feedback de vocês. Professor Júnior, muito obrigado por essa aula. Foi excelente, né? Muito conteúdo, muito embasamento técnico para a gente entender melhor que não é simplesmente uma fotografia, não é simplesmente uma pintura, né? Tem muita coisa por trás daquilo, tem muita técnica, muito conhecimento por trás daquilo. Pessoal, aqui, ó, muito obrigado pelas participações dos alunos, né? Muitos elogios, muitos parabéns aqui pela aula, e realmente foi bem interessante, né? Deu para acompanhar aqui que os alunos estavam gostando bastante. Só confirmar aqui os recados, reforçar, né, os recados que a gente deu no início da aula. Não se esqueçam das atividades de estudo, atividade mapa e atividade 1, principalmente, né? Ela tem os vídeos gravados lá para ajudar vocês. Não se esqueçam também da atividade da Semana de Conhecimentos Gerais. Ela é muito importante, está com o prazo encerrando. E dá uma olhada em geral lá no seu ambiente no estúdio para ver todas as atividades liberadas, os materiais. É uma coisa que a gente sempre fala, né? A aula não termina aqui. Então, aproveita o livro da disciplina, aulas conceituais, materiais extras. Tudo isso vai auxiliar vocês a se aprofundar e ter mais embasamento para as próximas aulas. Professor Júnior, muito obrigado a todos os alunos que participaram aqui da aula ao vivo com a gente. Se quiser fazer os comentários finais da nossa aula. Perdão, Rodrigo, cortou um pouco. Mas eu vou deixar aqui sempre os meus agradecimentos. É sempre um prazer estar com vocês, estar acompanhando todos vocês. E friso novamente, é uma aula sobre comunicação visual. Se vocês estão nesse curso, vocês serão comunicadores visuais. E sempre que forem comunicar por meio da arte, porque não há outra forma mais específica de conseguir isso, lembrem que vocês estão falando para outro ser humano. Sejam sensíveis e pensem em tocá-los, porque o aprendizado só é significativo uma vez que o emocional vir junto. Tenho certeza que nós preparamos essa aula com extremo carinho a vocês e que cada detalhe dela é pensado para que vocês consigam ir além e se emocionem junto com a gente, que é o meu critério de seleção para os conteúdos aqui apresentados. Sempre que vocês forem falar de arte para alguma pessoa, pensem em tocá-las. Muito obrigado, professor. Então, a gente encerra a nossa segunda aula ao vivo aqui e aguardo a participação de vocês lá no ambiente do estúdio também. Boa noite, pessoal. Até mais.